Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio, eu sou técnico em segurança do trabalho, tecnólogo ambiental e bombeiro profissional civil. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a NR35, cabe ao empregador. Mas para nós falarmos sobre isso, nós vamos precisar ir para a tela do meu computador, logo após a vinheta. Olá pessoal, chegamos aqui na tela do meu computador e nós vamos lá, dar prosseguimento à aula. Quais os deveres que a norma exige do empregador? Qual norma? É a NR35, trabalho em altura. Então vamos lá. No primeiro tópico está lá, garantir a implementação das medidas de proteção estabelecida nessa norma. O que significa? Significa que o empregador é obrigado a implementar, a executar, averiguar, ver se tudo está funcionando da forma como é estabelecido pela norma. Isso é responsabilidade do empregador. No segundo tópico, nós vamos falar sobre assegurar a realização da análise de risco, AR. Então é primordial, é obrigatório, está na legislação, na NR35, que a análise de risco procede toda atividade relativa ao trabalho. Procede, então tem que ser feita antes de realizar alguma atividade em trabalho em altura. E vamos dar prosseguimento ali. E, quando aplicável, a emissão da permissão de trabalho, PET. Existe uma questão relativa à R ali que funciona da seguinte forma. Toda atividade de trabalho em altura ela tem que ser procedida de uma análise de risco, de uma R. Porém, se você tem atividades rotineiras com trabalho em altura, eu vou citar uma, por exemplo, se você tem um eletricista que ele sobe todo dia em cima de um silo seu para verificar a medição de temperatura do painel, se o painel está aquecendo, se o painel não está. Então, nesses casos, você pode trabalhar com um procedimento operacional padrão. Então, você cria procedimentos embasados na sua análise de risco que você fez, para que essas pessoas possam no dia a dia estar utilizando esse procedimento operacional padrão para essas atividades de trabalho em altura. Então, atividades rotineiras, aquilo que ele faz durante o dia a dia. E a emissão da permissão de trabalho, PET? Quando que ela é obrigatória? Toda vez que você for fazer algum trabalho em altura que fuja do seu procedimento operacional padrão. Exemplo. Bom, eu vou ter que fazer a substituição do motor que está lá em cima do meu silo. Isso não é comum, mas pode acontecer do motor queimar, pifar, e o pessoal tem que fazer substituição daquilo lá. Então, nesse procedimento, você vai estar abrindo a permissão de trabalho, a PT. Ok? Bem entendido? Desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura. Foi aquilo que eu citei ali agora. Então, vai ter que fazer um POP para as atividades que você realiza durante o dia a dia com trabalho em altura, que são frequentes. Assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local de trabalho em altura pelo estudo, planejamento, implementação das ações de medidas complementares de seguranças aplicáveis. Aqui é um ponto bem legal, porque aqui você pode usar que é a hierarquia de medidas de controle da própria NR35. O que a gente faz primeiro? Se o trabalho puder ser feito no chão, faça no chão. Se eu conseguir fazer essa atividade, se eu conseguir projetar para que eu possa fazer o máximo possível dessa atividade no chão, é primordial. Eu já vou eliminar o risco. Isso é muito bom. Segundo passo, proteção do trabalhador. A proteção do trabalhador seria mais na parte da gente estar entrando com equipamentos de proteção coletiva. Equipamentos de proteção coletiva. Então tá lá meu guarda-corpo, minha rede de segurança. Tudo isso é proteção coletiva. Então tá lá na parte de avaliação prévia. Para fazer um trabalho em altura eu tenho que ter essas descrições. E por último, se eu não conseguir atender uma dessas, o equipamento de proteção individual. Então, o EPI, para aquela atividade.
adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento de medidas de proteção estabelecida nessa norma pelas empresas contratadas. Eu trabalho há bastante tempo, como vocês sabem, há 15 anos na área de segurança do trabalho. E realmente, dentro de uma empresa, você trabalhando, você treinando, você qualificando os trabalhadores, é muito raro e é difícil a gente sofrer com esses trabalhadores. Mas terceirizados já é outra coisa. Terceirizados é muito mais difícil de lidar, porque o pessoal vem com a cultura que não é da segurança do trabalho. Então cabe a você, a empresa, na realidade, o cumprimento das medidas protetivas. E olha, hoje em dia, se o cara não fizer isso, ele vai ter uma dor de cabeça enorme à empresa, relativo a acidente do trabalho, ou qualquer coisa que envolva acidente do trabalho com prestadores de trabalho, com terceiros. Garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle. Então, assim, essa forma de garantir as informações, primeiro de tudo, é que o trabalhador ele sabe o risco que ele está exposto. Então, existe uma forma mais fácil de a gente levantar esses riscos, essas informações, do que conversando com o trabalhador? Conversar com o trabalhador é primordial. Muitas das vezes, a gente que está envolvido na atividade durante o dia, às vezes você não vê uma determinada coisa, mas o trabalhador está lá. E ele pode definir para você o que está acontecendo, o que é melhor, o que não é melhor. E essas informações ela tem que ser compartilhada, tanto dos riscos existentes, como das medidas de controles que estão sendo implantadas. Isso é excelente, isso é fundamental para que a gente consiga desenvolver essa atividade, principalmente na NR35. Garantir que qualquer trabalho em altura só inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas nessa norma. Então tem várias, é aquela que eu falei agora há pouco, a hierarquia. Então, se todas as medidas somadas tiverem possível, nós podemos realizar a tarefa. Se não tiver, nós não podemos iniciar a tarefa. Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar uma situação ou uma condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Vamos a exemplo. Eu projetei que eu estou fazendo uma pintura na minha parede. Então eu tinha uma AR dela, eu tinha uma PT, o pessoal estava permitido eu trabalhar próximo àquela parede, mas ao lado nós vamos ter que fazer outro serviço. Então já está tirando uma situação. Eu vou ter que movimentar uma carga por cima daquele pessoal ali. Eu vou ter que movimentar uma carga por cima daquele pessoal ali. Então, automaticamente, eu não vou poder mais. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que suspender a atividade. Vou suspender aquela atividade até que a gente tome conta dos riscos possíveis para aquela nova atividade que está sendo feita do lado ou próxima, que vai interferir na nossa. Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para o trabalho em altura. Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em altura. Então, cabe à empresa. Cabe à empresa estabelecer um procedimento. Então, você vai ter que montar esse procedimento e essa autorização dos trabalhadores. Eu não sei se vai ser através de um crachá que você vai colocar nesses trabalhadores, se vai ser através da vestimenta, mas depois de todo o processo deles, de treinamento, dos exames ocupacionais para atividade, depois de tudo feito isso, você vai ter que ter um sistema de autorização dos trabalhadores, para que fique visível, para qualquer pessoa que seja ali saiba identificar se aquele pessoal que está ali é da área ou não é. Assegurar que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco, de acordo com as peculiaridades da atividade. Hoje em dia, para você montar isso, é muito fácil relativo, porque a parte de manutenção da elétrica, você tem um supervisor da elétrica. Ou a parte de supervisão mecânica, você tem um supervisor de mecânica. Mas tudo isso é relativo à empresa que você está. Às vezes você está numa empresa pequena. Às vezes essa supervisão, às vezes vai caber a área técnica. Muitas das vezes pode caber a área técnica e não tem problema nenhum também, desde que definido na análise de risco,
Então, na análise de risco, vai definir quais são as pessoas que vão estar trabalhando naquela atividade. A pessoa que vai estar fazendo a supervisão daquela atividade, de acordo com as peculiaridades da atividade, que tem o conhecimento daquela atividade que vai estar sendo realizada. Assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nessa norma. Então, essa norma, eu que trabalho há bastante tempo na área, nunca ficou fora, sempre no SESMIT. Então, a gente tem a pasta dos colaboradores que trabalham em altura. Você cria uma pasta para os trabalhadores que trabalham em altura. Ali dentro você pode colocar uma cópia do ASO deles, que vão estar fundamentada. Você vai ter os procedimentos operacionais, as pessoas que vão estar realizando aqueles procedimentos operacionais, as suas PT, tudo envolvendo a questão do trabalho em altura. Então você faz uma pasta separada, deixa ela de fácil visualização, para sempre que você precisar, você vai ter ali para estar acompanhando. Se vocês gostaram do vídeo, se o vídeo foi interessante para você, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para que vocês não percam nenhum vídeo novo que vem por aí. Beleza?